Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Freitas e para quem me conhece também. E eu estou aqui hoje em Brasília, numa secura, né? Nós estamos sobrevivendo. Eu estou aqui hoje com o André. Posso chamar de Andrezinho? Pode sim. É, como as Pode. pessoas geralmente te chamam, né, André? Muitas pessoas me chamam pelo Andrezinho. Andrezinho, André, seja muito bem-vindo a este podcast. Nós chamamos esse podcast de Reprograme e Alavanque, porque nós acreditamos que é necessário reprogramar, primeiramente, com as habilidades comportamentais, para depois você conseguir alavancar um negócio. Porque geralmente, quando o empresário inverte a ordem, dá BO, né? E eu já surtei como empresária, eu imagino que quem não surtou ainda, né, gente, vai surtar, não é isso, André? Eu que agradeço o convite. Fiquei muito contente, muito feliz aí com o convite de vocês. A gente tem com certeza aí um bate-papo bem gostoso aí para essa tarde. E Andrezinho, estou curiosa para saber, e as pessoas de Brasília também, quais são as suas operações hoje? Olha, tenho uma história aí de 15 anos já, né, na gastronomia de Brasília. A gente chegou em Brasília trazendo uma das grandes operações, acredito que foi até um divisor de águas, do Gero, né, do Grupo Olha, Fasano. sim. De 2010 para cá, a gente inaugurou o Amano, passamos por essa operação, né? Uma operação que fez um sucesso na cidade. Hoje eu tenho o Que Pasta no Iguatemi, que é um modelo, a gente criou uma ideia de um fast food gourmet, realmente, Uhum. para uma praça de alimentação, comer bem dentro de uma praça de alimentação. E olha que Então, lá no Iguatemi é difícil ter opções, hein? E sim, lá a fachada do que passa é muito curiosa, né? Traz a curiosidade das pessoas de visualizar a cozinha ali, né? sim, e é legal que assim, você leva todos os processos artesanais, né? Aquilo que você faz dentro de um restaurante de alta gastronomia, todos os processos molhos, frescos, e a gente leva para dentro de uma praça. Então ficou um projeto bem bacana, Muito bem bacana. legal, e aceitação, já temos 2 anos e meio que estamos lá, tem uma história bem bacana já na cidade. E estamos agora no Venâncio, né? O Venâncio, recebi um convite do Venâncio Shopping, é um shopping que passou por uma revitalização. Todo mundo já conhece o Venâncio com aquele. De vez em quando fala assim para mim: Ah, o Venâncio 2000. Eu falei: É, o Uhum. Venâncio Shopping hoje. O Venâncio hoje tem mais de 5 operações de restaurantes. Então, estamos fazendo parte dessa mudança, né? Lá é um espaço, eles falam que é um espaço gourmet, né, de Brasília. Eu acho que hoje posso considerar um espaço gourmet. Por quê? Além de ser um ponto estratégico, estar no meio da cidade, né? Você está no meio do setor hoteleiro sul, rádio e TV, você tem ali um acesso de estacionamento, mais Uhum. segurança. Então, a gente recebeu o convite do Venâncio, estamos acreditando no projeto e lançamos o Tutti Cantina. Já é uma casa Uhum. já para cantina clássica, né? Comer ali um É polpettone, né? italiano, italiano Italiano, mesmo. italiano, a melanzane, Que delícia. gratinada, né? E a gente está com essa operação, vai fazer um ano, tá bem E é, gente, é bacana. bem na entrada do Venâncio, né? Quem vem pela W3 ali, contorna à direita, entrou no Venâncio, é logo ali na entradinha, né? Isso, tem uma área externa bem gostosa para explorar. Ah, e no frio ali, rola um Tem que aquecedorzinho. ter, né? Aquecedor, uma É, mantinha. bom que o ambiente é muito gostoso, né? Tem que ter esse cuidado. É que a gente fala sobre o serviço, detalhe, né? Detalhes, vamos falar. São os detalhes. Então, hoje você tem lá o que passa no Iguatemi Isso. e o Tino Cucina. Muito time. E os dois são italianos? Os E de italianos. onde vem, Andrezinho, essa sua veia Olha, italiana? a escola Fasano foi a minha veia. Olha. Comecei a trabalhar no grupo Fasano com 21 anos e foi dali que eu aprendi tudo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com um grande mestre, acho que um dos maiores restaurantes do Brasil, que é o Rogério Fasano. Então a Uhum. gente dividia nossos dias ali, vendo todos os dias a forma que ele, o olhar dele, a forma que ele conseguia enxergar o negócio, a forma que ele tratava os clientes. Aí foi uma escola, né? Aí não tinha como. Aí tudo que eu aprendi foi do grupo, a culinária, né? As receitas, a forma de servir, Foi a né? sua Então, escola. foi a E escola. você é de Brasília? Não, sou de São Paulo. São Paulo, capital? Mas eu me Ou... sinto, capital, eu Olha me só. sinto um brasiliense hoje.
amo Há Brasília. quanto tempo você está aqui? Vai fazer 15 anos já, 15 né? anos, igual eu. 2010. Não, eu E tenho. Não, tem mais. Claro que São Paulo é uma cidade diferenciada. A gente está falando de uma metrópole que ainda para alcançar esse nível ali vai muitos anos aí, mas é uma cidade bem estressante. Me encontrei em Brasília. Uhum. Brasília me deu grandes oportunidades, então acho que me sinto um brasileiro. Como fala, é cidadão, né, Ai, honorário de Brasília. E André, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que, que eu acho que determina muito o nosso futuro, que é o seguinte: quando foi a primeira vez que, se você puder trazer a sua mente agora, qual foi a primeira vez que você viu o Andrezinho empreendendo? Pode puxar lá na infância, na adolescência. poxa, que legal. Acho que eu tenho uma história assim. Isso vem dos meus pais. Minha mãe era funcionária pública, trabalhava para o governo de São Paulo. Meu pai sempre trabalhou na parte de construção civil. E, do nada, meu pai resolve abrir uma padaria. Olha, Minha mãe deixa o governo para ir cuidar dos negócios junto com ele. E a padaria hoje existe até hoje em São Paulo, na nossa cidade, tem mais de 30 anos a padaria. E eu me vi ali com 12, 13 anos já, sabe, já entrando dentro dos negócios. Eu lembro que eu ia entregar o pão, porque ele fazia com uns pães 12, caseiros. 12 para 13 Aí ele anos. comprou É. uma bicicleta para mim, para ficar mais Olha só. fácil. E aí eu comecei, sabe, a entrar nesse mundo dos negócios. Com 15 anos já ajudava na padaria, aprendi a fazer pães e tal. E com 18, 19 anos eu comecei a sentir a necessidade de viver outras coisas. Foi quando eu entrei no mundo da gastronomia. Uhum. Entrei trabalhando com eventos, com 21 anos fui fazendo. E só que assim, essa veia de empreender, ela veio em 2016, acredito, 2015 para 2016. Você se sentir, poxa, eu sou competente, eu sou bom no que eu faço, acho que está na hora de começar a pensar e olhar com os outros olhos para os negócios. E Bacana. naquela época, tínhamos poucos restaurantes com a pegada do Gero. E o Gero Uhum. ficava lá no Lago Norte. Aí a gente pegou um filho, um estalo, assim, todo mundo falava, poxa, o Gero tem que ir muito longe, tem que ir lá pro Lago Norte. Na Asa Sul não tem um restaurante. E a gente foi pegando esses insights, assim, sabe? Falou, poxa, a gente podia abrir um restaurante na Asa Sul. E fomos atrás, se movemos, conseguimos e nasceu a Mano. Então, assim, eu acredito que foi de uma necessidade que a cidade tinha, uma sensibilidade que a gente tinha naquele momento de criar alguma coisa diferente e Uhum. nasceu o primeiro restaurante. E aí depois, aí uma coisa puxa a outra e você aprende o caminho, leva uns tombos, aprende, Verdade. levanta e essa vida contínua aí de aprendizado no negócio, né? É, todo empreendedor que não surtou vai surtar, e se não quebrou, provavelmente vai quebrar, não é Eu acho verdade? que vai acontecer. Vai, é natural, é aprendizado, É né? aprendizado. E foi me dando eu mexo com outras coisas também, tenho uma empresa de treinamento, desenvolvimento de pessoas, aí outros nichos também que eu fui, sabe, me aventurando na área do empreendedorismo. Não fiquei só nos restaurantes. Então vamos lá, agora eu fiquei curiosa, porque a gente sempre fala, eu falo muito, sabe, Andrezinho, que o sucesso da empresa ele vem das pessoas. Eu sou engenheira de formação e na engenharia eu fiz engenharia mecatrônica e de produção. E eu lembro da engenharia de produção, a gente fala pessoas, produtos e processos. Primeiro é pessoas, porque não adianta você ter um processo tudo direitinho, mapeado, você não treina pessoas. E produto também, às vezes você tem um produto incrível, né? Tá maravilhoso, mas você não tem pessoas capacitadas para oferecerem aquele produto ou aquele serviço. E eu sei que você já disse que você foi para o lado do treinamento. Como que você viu essa necessidade? E quando você percebeu, foi algo específico do seu setor de alimentos? Sim. Esses anos todos em Brasília, a gente tem uma grande dificuldade em contratar, né? E isso Verdade. eu acredito que em todas as áreas, né? Mas trazendo para a nossa área da gastronomia, a gente via a grande necessidade de contratar. Então a gente pegava, a gente escolhia pegar uma pessoa até sem experiência, Uhum. para que a gente ia formando essas pessoas dentro do restaurante. Eu tenho exemplos de
comins, rapazes que chegaram para trabalhar com a gente em 2018, não tinha experiência nenhuma. Ou trabalhava na padaria, ou trabalhava em obra, construção Uhum. civil. E só que a gente via muita aquela vontade de querer, de crescer Aprender. e aprender. E daí eu falei, não, então vamos. Hoje 2018 para são 6 anos. Todos esses rapazes hoje são mestres na cidade, são gerentes. Então Olha, de lá passou, para cá. foi de lá para cá. Foi uma escola que você promoveu, Foi né? uma escola dentro dos nossos Prática ali. negócios. Que Então, quando eu bacana. percebi que a gente conseguia formar profissionais, surgiu a ideia realmente de fazer esse trabalho, né? Profissionalizar, levar como servir bem, como que é o comportamento. Mas eu vejo que não é só isso, é a mentalidade do profissional, Verdade. né? A mentalidade. Isso no time, a gente tem um time de psicóloga, né? Que ela ajuda toda a parte de treinamento. Eu entro com a Uhum. parte técnica e desenvolvimento na parte técnica dentro do projeto. E 2022, 2023, eu acho que a gente formou aí pelo menos umas 600 Nossa, profissionais muita gente. passaram pelo nosso treinamento. Não Isso, só das suas operações, mas também de outros aí eu locais. comecei a fazer esse treinamento em hotéis. Nós fizemos Ah, em algumas operações que estavam para inaugurar em Brasília, contrataram a gente foi lá, contratamos, a gente recrutou, a gente fez implantação, a gente treinou. olha, que Então, isso interessante. soltava o projeto e ele ia andando, Então, né? hoje um restaurante, ó, um dono, um proprietário de um restaurante que está assistindo esse podcast, ele pode contratar a sua empresa, o seu instituto, para treinar a equipe dele, que está lá, está um pouquinho Sim. bagunçada? Vamos voltar um pouquinho aqui só para entender. A gente que é do ramo, o que acontece? A maioria dos empresários tem uma grande dificuldade em investir. Quando você leva assim, você investe no seu profissional que você vai ter resultados, resultados Uhum. tangíveis. Vou dar um exemplo. Você vai melhorar a venda, você vai melhorar a experiência do seu cliente, você vai melhorar o seu faturamento, você vai melhorar o clima organizacional. Quando você leva isso, há uma grande dificuldade ainda do empresário entender que isso não é um custo para a empresa dele, Nossa, que isso é um investimento. investimento. E a grande dor que eu vejo dos empresários é, poxa, eu não consigo, a minha equipe não responde, não tem uma liderança preparada para Uhum. lidar no dia a dia com as dificuldades. Verdade. Então esse profissional vai se perdendo. E o outro fala assim, não, eu invisto, vou treinar, e ele me troca por causa de 50, 100 reais, ele me troca. A Uhum. gente tem aquela frase do Henry Ford que ele fala, é melhor treinar e que essa pessoa vá embora do que permanecer com alguém Que não sem vai dar o treinamento retorno. na sua empresa. Então, assim, é uma mentalidade. Acredito que e tem que começar de cima. É um empresário que tem que enxergar Exato. isso como um benefício para a empresa. E se todos começam a fazer isso, a gente vai criando, sim, bons profissionais. Porque vai ter o investimento de treinamento, vai mudando o mindset, vai mudando Uhum. a mentalidade. E as pessoas começam, sim, ter mais conhecimento de como lidar dentro das empresas. É, e olhando assim, a gente está falando de endomarketing, né? Uhum. Olhando para dentro da empresa. Muitos eu vejo aqui no Instituto, a gente já treinou mais de 500 empresas, pessoas dentro de empresas, órgãos públicos, gestões, empresas, né? E hoje mesmo a gente treinou o pessoal da Pastelaria Viçosa, por exemplo, Sim, com esse treinamento corporativo mesmo. Mas a primeira coisa que a gente faz, primeiro, é chamar o dono para o senso de responsabilidade. Porque eu escuto muito empresários reclamando de que fulano não fez direito, uhum. fulano não só falta, fulano está disperso no trabalho, mas ele não puxa a responsabilidade que ele é responsável por esses processos de comunicação Sim. interna dentro da empresa. Tem uma frase que até a Patrícia Calmon fala muito, que é o óbvio precisa ser dito. Uhum. E tem que ser dito. Às vezes o cara fica ali no dia a dia, ele não consegue perceber que essa caneta está quebrada. Então ele continua com a caneta aqui. E não tem como escrever, porque ela está Não quebrada. tem como. Né? Então, às vezes, tanto lá vai no caixa, vai dar para o cliente assinar, botar o CPF, mas vai dar uma caneta quebrada. Mas são detalhes que, às vezes, o dono tem que puxar e perceber e dizer o óbvio, né? E melhor do que transferir. Hoje as pessoas são muito descartáveis, né? E eu acho que funcionário também.
Apesar da mão de obra ser muito difícil, hoje nós empresários, a gente vive num estresse, uma pressão tão grande, que às vezes a gente até estoura com o funcionário, que poderia ser um talento na sua empresa, porque você não conseguiu estabelecer um processo de Lidar com ela. comunicação, né, com ele, lidar com aquela situação, Olha, né? eu participei de uma empresa que eu fiquei 15 anos. Hoje tem profissionais nela que estão há 30. Olha Como isso. uma pessoa fica numa empresa 15, 20, 30 anos, né? E nessa caminhada toda, você acha que esse profissional não teve erros? Teve erros. Com certeza. Só que a forma que a empresa entende do desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento desse profissional, é fácil descartar. Só que você vai ter o mesmo problema com outra Nossa, pessoa, a uma curva de nova contratação. aprendizado vai começar de novo do zero. Então, toda hora você está voltando. Você não consegue passar da fase contratei, passei a missão e a visão da minha empresa, que é um dos grandes problemas, não há Muitas alinhamento de empresas nem expectativa. têm. O profissional não chega assim, ó, aqui na minha empresa, ela vai acontecer dessa forma. Eu não aceito isso, isso, isso. A gente vai Uhum. tratar assim, assim. Não tem Alinhar um os alinhamento, valores, os né? Os valores. valores da E empresa. não consegue passar dessa fase. E chega na fase que, não, dispensa. É mais fácil dispensar. Mas não, ele tem mais um Nossa, o trabalho custo é muito maior. no nosso ramo. O que acontece? Perde a referência com o cliente, porque o cliente ele chega procurando o João. Verdade. Cadê o João? Ah, saiu. Daí é o José. Daí Nossa, passa 3 meses. Cadê o José? O rotatividade, né? bom é aquele João que está ali na sua empresa que conhece o seu José, conhece o Pedro, conhece o seu Antônio, sabe onde que ele gosta de sentar, sabe o que ele gosta de Nossa, beber, sabe qual a comida que é o prato que preferido da memoriza, casa, que né? chama ele pelo nome. Então, é tudo isso que vai fazendo uma afinidade dentro em um relacionamento Cria um relacionamento com o com o cliente. cliente que vai fazendo esse cliente ser assíduo dentro da sua casa. E eu acho assim, o setor de bares e restaurantes talvez são um dos setores que mais tem que se preocupar com relacionamento, porque Uhum. a alimentação é algo muito sério. Não é só matar a fome. Não. É o momento que o empresário, o funcionário vai dar aquele relaxar no dia. Nossa, peraí que eu vou ali almoçar rapidinho. Então, ele não quer que o prato dele demore ou que ele seja mal servido. Ele quer, às vezes ele está com a família no final de semana, ele quer ser bem atendido. E eu vejo aqui muito, muito em Brasília, as pessoas nem reclamam de pagar um valor mais alto. Mas elas querem ir a um local em que elas vão ser bem atendidas e que a alimentação vai ser saborosa, Sabe o que né? acontece comigo quando eu não estou no restaurante? Começa a receber um monte de WhatsApp. Ué, você não está aqui Cadê hoje? você? Você não vai passar aqui? Eu acho isso o máximo. Porque você fala assim, poxa, que legal. Ele não foi lá só para comer. Foi, Ele quer algo a mais. Quer aquela coisa que eu vou na mesa, eu converso, é, são Não, vários, realmente, assim, quando vários a gente assuntos ao passa lá mesmo em frente, a gente tempo. vê você super ativo no salão. Adoro. Uma coisa que, Bacana, bacana. por mais que eu tô com a equipe completa no salão, eu sento no balcão, começo a olhar esse trabalho, eu não consigo. Olha Eu só. vou para dentro da operação, eu gosto de me envolver, eu gosto de conversar com. Não, pera aí, o que que você vai comer hoje? Não, deixa que peraí, vou conversar com o chefe, eu vou preparar uma coisa especial. Então, tudo isso é que faz o seu negócio ser vivo. Ele não ser maçante, não ser cansativo, não ser só comida. É experiência que a gente vende, né? É É experiência. experiência. E as pessoas muito querem ir em locais hoje que vão proporcionar experiências, Sim. né? A gente vê Gramado, que é um centro de gastronomia hoje, né? Uhum. De qualidade e requinte. As pessoas vão lá porque elas querem ter uma experiência na alimentação, né? E Brasília, Andrezinho, tem se tornado muito essa referência gastronômica, né? Você tem sentido esse Brasília movimento? deu um salto de uns 10 anos. Verdade. Brasília deu um salto de uns 10 anos para agora. Eu acredito que a gente já passou o Rio de Janeiro, já foi. O Rio de Janeiro, com questão do Estado, violência, normalmente as pessoas não saem mais à noite para ir para um restaurante. Verdade. Então, assim, São Paulo vai demorar para a gente alcançar, chegar perto de São Paulo, não tem como. Mas a gente já consegue entregar muito em Brasília, conseguimos melhorar muito a mão de obra, né? Nesses 15 anos, a gente conseguiu evoluir muitos profissionais, que realmente alguns estão com a gente nas nossas operações, outros já estão gerenciando alguma coisa. Então, você vai fazendo essa roda, Verdade. melhorando. Mas ainda tem muito para crescer. Verdade. Acredito que a gente possa ainda criar alguma escola específica para este lugar, que a gente forma realmente não a pessoas tecnicamente, servir uma água, um prato, um vinho, a mentalidade, Uhum. fazer essas pessoas ter sentido na profissão, que é uma profissão linda. Eu vivo dela aí há 25 anos.
É uma profissão muito bonita. Não é só o básico. Se você estudar, você for ter conhecimento sobre vinhos, sobre a história daquele prato, fica encantador. Eu acho que tem como sim, tem espaço para a gente criar um processo desse aí na cidade de Brasília, Não, e né? Brasília é maravilhosa. É, Você pega o carro, você estaciona, você entra num local bem, igual aqui, né, o Tino, é arejado, você tem a área externa, que é maravilhosa. sim. Brasília tem essa segurança, né? Você pode sentar e se alimentar tranquilamente no local, que o risco ali de assalto, arrastão, igual de vem em São Não vai Paulo, acontecer. não vai igual. A gente a gente foi fazer um treinamento no Mercury Jardins, a gente estava em frente ao Mercury. Aí como chama? O que fica na porta do hotel? Esqueci. Como você O capitão porteiro, é, nós ele chamamos. falou: olha, não fica mexendo no celular aqui, não. Aconteceu Que isso o comigo. pessoal passa e pega. Gente, a gente estava no Mercury, Aconteceu isso comigo. em frente ao hotel, e ele alertou a gente. Então, assim, e lá no em Jardins tem muito assalto, tem muito arrastão naqueles restaurantes. Brasília não tem isso. Aí a gente, Rio de Janeiro eu vou nem falar, né? não, já, mas graças a Deus a gente vive longe dessa violência de São Paulo. Estive lá agora, fiquei 4 meses com treinamento lá. Realmente Estou eu falando da sua cidade, né? impossível, não, Mas é mas é verdade, não impossível, é é? É verdade. verdade, está acontecendo. Mais operações lindas, restaurantes maravilhosos, mas é impossível. Você não se sente seguro. E assim, o que eu posso trazer para Brasília é realmente essa evolução, eu acredito que está acontecendo. Que Ela bom. está acontecendo, né? Estão vindo novos projetos, você vê que vem projetos de fora, que vai agregando Grandes esses operações, né? know-how aí, esse crescimento. Está acontecendo. A gente não parece que não, mas está evoluindo bastante Eu no acho. setor, né? É o setor de turismo da Acho que cidade, hoje né? um dos setores que mais cresce em Brasília é a Sim, alimentação, alimentação. né? De tudo, tantos restaurantes, buffets, é uma referência. Eventos, Eventos, né? a cidade frenética, ela não para. Verdade. E Andrezinho, se você pudesse se visualizar daqui a um ano, daqui 3 anos, daqui a 5 anos, como você se vê, você e os seus negócios? Tem projetos rodando, né? A gente sempre vai trabalhando muito tranquilo. São projetos que a gente já está namorando, já está em movimento Bacana. para o próximo ano, né? Pode falar algum, meu Deus? Não Não. seria legal. São coisas que a Ah, gente gosta então de daqui soltar. um ano vai ter que Não, voltar. o próximo ano Na agora, próxima virada vai ter aí, que voltar para contar. virando carnaval, a gente tem aí uma novidade aí Olha para que surgir, que eu bacana. acredito que é uma coisa que está precisando, um tipo de negócio que está precisando para Brasília. Então, tem novidade sim aí, se Deus quiser. Mas agora eu preciso deixar ela ainda em Stand-by. Então, stand-by, daqui um ano, daqui a três surpresa. anos, como você se vê? Olha, eu sempre procuro, sou uma pessoa de muito movimento. Uhum, Minha esposa até fala que eu sou inquieto, né? que bom. Eu não, eu não sou marinheiro de mar calmo, não. Eu gosto de estar sempre criando, sempre estou atrás de novas oportunidades. Uhum. Então, daqui 3 anos eu me vejo com certeza com mais operações do TUT, né? Cantina na cidade. Águas Claras é um lugar que me chama muita atenção. Verdade. A Asa Sul me chama muita atenção. Também nós temos aí, espero a gente ter conseguido colocar a escola de treinamentos para rodar. A gente está aí Uhum. numa conversa aí com alguns parceiros, secretário de turismo, alguns deputados, porque eu acredito que tem que agregar isso para a cidade. Até no dia que você estava aqui no evento, né, Uhum. do Vozes de Brasília, os grandes restaurantes estavam aqui e se mostraram bastante interessados e Sim, curiosos, até né, no marquei seu um papo projeto, com o com o Beto. Beto. Então a Bacana. gente tem que evoluir isso. E eu acredito que eu me vejo aí, a gente mexendo com essa área aí de treinamento e desenvolvimento de pessoas na área da gastronomia Muito e bacana. hotéis e bares. Então, assim, mas eu não paro não. Sou uma pessoa muito inquieta. Toda hora eu tô mexendo com alguma coisa e com certeza, se depender de mim, vem coisas boas aí. Ai, que bom, estou curiosa. E então, Andrezinho, para a gente encerrar, eu gostaria que as pessoas tivessem primeiro noção. Como chama a empresa de treinamentos? Tem Ela nome? chama Training Seven Food. Gente, que É, fantástico. Então, hoje, os donos de restaurantes que já têm operação rodando ou que vão iniciar uma operação, eles podem te contratar para treinar a equipe deles. E como eles fazem para ter acesso? olha, eu vou deixar um recadinho para vocês. Bem, se vocês precisarem aí montar uma equipe, recrutar uma equipe,
treinar, desenvolver a sua equipe, tanto na parte da liderança, tanto na parte do staff, endomarketing, clima organizacional. Meu Instagram é André Sampaio Kemi. Pode me seguir, mandar uma mensagem no direct, eu entro em contato, a gente vai, né, buscar entender o seu projeto, e depois que a gente entender o seu projeto, a gente monta uma mentoria e Personalizada, né? dentro das suas necessidades, das suas dores, e executamos, né? É um projeto assim que tem sido uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu cresço muito com esse projeto, Que porque bacana. você mexe com pessoas, É, histórias, pessoas, e pessoas. quando você vê essa pessoa evoluindo, você vê essa pessoa crescendo dentro da empresa, eles vêm assim, dá um abraço, André, hoje o nosso encontro foi tão maravilhoso, hoje eu estava super desanimado e vocês trouxeram hoje um treinamento que sabe, me motivou. Então, a gente cresce muito com isso. A gente fica muito, até emocionado, às vezes, com algumas pessoas, com algumas declarações. Então, só me chamar. E eu acho Fica a dica. bacana que você, igual eu também tenho uma empresa de treinamento, a gente treina na área de programação neurolinguística, PNL, então a gente treina empresários, psicólogos, médicos, funcionários públicos, pessoas que estão em transição de carreira, mas eu talvez não seria a pessoa indicada para treinar pessoas da área de alimentação e restaurantes, porque você está na operação. Então, além de você ter todo 15 anos, né, de experiência, 15 Aqui anos, só foi fazendo. só Eu fazendo. tenho 25 anos no ramo. Tem 25 anos no ramo, você está ali na operação, na linha de frente e ouvindo dos dois lados, né? Sim, Tanto a necessidade da equipe como do... quanto do cliente. E eu acho muito curioso. O dono que está ali na floresta, ele não está enxergando, às vezes, muitos problemas da equipe. É sim necessário uma visão externa, Sim. né? Tem que Alguém ter chega. um intermediador ali. Isso é interessante. E eu acho que esse seu projeto, ele é bem bacana porque ele traz essa visão estratégica, externa, num olhar, né, do mercado e trazendo soluções pontuais ali para cada empresário, para cada restaurante, para cada operação. Parabéns, fantástico o seu Obrigado. projeto. Espero que ele expanda muito para Brasília, porque Brasília tem todo o know-how para se tornar a capital da alimentação no Brasil, Não acredito. referência, né, em alimentação, não só italiana, mas multinacional, saudável, Uhum. né? Eu Hoje imagino que está vocês crescendo têm, muito essa parte da comida saudável, o sim, sem glúten, vegana, vegetariana, vegano sem nem se fala, está sendo glúten. A gente tem muito vários procurado. projetos, junto com a Veganita, com a Pastelaria Viçosa, com a Icicana, de tornar mesmo Brasília a capital da alimentação saudável, né? E flex alimentação, né? Que a gente não quer restringir. A ideia da alimentação saudável é você incluir, Sim, né? Trazendo, por exemplo, eu não sou vegana, eu não tenho nenhuma restrição alimentar, mas eu amo e aprecio muito a alimentação vegana. Eu acho ela maravilhosa, saborosa. eu preciso experimentar. Eu não tive essa curiosidade. Nossa, E segunda-feira vai vir aqui a Renata Dias, que ela tem vai um. ter uma degustação? Olha, já vou, Opa, Renata, já chama. estamos, ó. Vou falar para ela preparar. Ela deu uma, trouxe para gente, ela através do GFI, que é um grupo global de alimentação saudável, e eles têm uma Uhum. atuação aqui no Brasil. Ela trouxe uma caixa, eu até postei no meu Instagram, Que com gostoso. delícias veganas, que, gente, Andrezinho, eu te juro, não pareciam veganas. É muito preconceito que às vezes a gente tem. E eu falei, gente, eu falei, Renata, eu comeria isso aqui todo dia. E Brasília é uma cidade que se preocupa com isso. É. A pastelaria Viçosa mesmo. Eles têm os pastéis tradicionais, o Trio Sim, Viçosa, mas hoje a pastelaria Viçosa, através da Veganita, que são os queijos veganos, eles têm 13 pastéis que veganos. delícia. Eu vou lá experimentar 13 da Zanorte, ali na na 704, Norte. barra Eles 5. estão aqui na Asa Sul também, não é isso? Não, Não, é estão na Norte. operação só na Asa Zanorte e na Norte. rodoviária, né? Asa E lá são 13. Eles têm um cardápio exclusivo inclusivo, né, de pastéis veganos e são maravilhosos, Que maravilhosos. bom. Nessa É um parceria mercado que com a está em Veganita. crescente aí. E quem saber explorar isso aí vai se dar bem. Nossa, o dono do restaurante Vai se dar que bem. incluía a alimentação vegana, pode se haver até um estudo, até sugiro, como você está muito ali, eu imagino que consegue aumentar em 30, 40% o faturamento, porque foi isso que aconteceu com a Pastelaria Viçosa, eles aumentaram bastante o faturamento depois que incluíram os pastéis Que legal. veganos.
né? E o movimento, e virou uma atração, né? A primeira pastelaria do Brasil com pastéis Eu veganos. quero conhecer esses produtos, hein? Quem sabe a gente Não, não leva vamos algumas coisas conhecer, dela para a cantina, com né? certeza. E assim, é O curioso, né? Festival Week desse ano foi em cima desse texto da comida vegana, né? Teve que criar Um prato vegano vegano, para cada restaurante, sim, porque já está virando uma obrigação, assim, uma exigência do consumidor, né? sim, Hoje mesmo a gente almoçou num restaurante muito bom, em Baixada Mineira, né? De sim, Minas, e lá tinha pratos veganos. olha aí. É claro que tinha muita comida à base de porco, né? E eu sou mineira, Que é então, bom assim, demais. olha, quase que eu não Eu venho sou pro filho de mineiro podcast. também. Quase que eu não chego, porque minha vontade era ficar lá só comentou isso. Mas também, você vê, um restaurante tradicional mineiro Com comida com já comida vegana. Eles tinham 3 pratos interessante isso, veganos, interessante. né? E veganos e vegetarianos. Tinha 2 veganos e um prato vegetariano. Que eu não comi, né? Porque eu não vou dispensar meu A torresmo. gente precisa trazer isso para a nossa realidade diária, Tem sabe? que trazer. É Eu um acho que mercado. puxar isso. E sabe qual que é a maior resistência que as pessoas, que a veganita traz? Hum, Às vezes eles chegam no restaurante, o chefe de cozinha às vezes não quer. Não, mas o preparo vai ser diferente, como é que eu faço? Então, assim, até para sua é a escola, mentalidade é ainda, né? legal você também entrar com essa mentalidade de treinar. Falar, gente, o queijo é o mesmo, só vai mudar ali, talvez um pouquinho a forma de preparo, mas você tem Sim, a habilidade, você não é um chefe, então você tem a sim, habilidade para total. adequar, né? Então, assim, é muito bacana, muito bacana. Andrezinho, eu acho que Brasília é isso. Fico Vamos muito lá, eu acredito que feliz. essa evolução está crescendo muito. Vejo daqui 10 anos uma cidade com outro posicionamento, com Com certeza. certeza. É, E uma cidade mais flexível de alimentar sim, para os nossos filhos, né? sim. E para que Para eles eles, né? possam ter mais escolhas, Sim. né? Para eles que a gente pensa, que a gente faz, e é que nossos filhos possam ter mais escolhas, mais opções alimentares em Brasília, né? Olha, quero convidar você, o seu esposo, vá lá almoçar ou jantar comigo no Twitch. Vai ser Olha, um tá prazer. ouvindo, George? Ó, Vocês são nossos o convidados. Carlos tem que ir Eu também, acho o que vocês precisam. filmmaker. Isso, precisa assim, sabe, conhecer a nossa gastronomia. Aí é só quando você come, você fala, Nossa, eu sou é apaixonada com diferenciado comida mesmo, né? italiana. Então, Eu sou apaixonada, apaixonada. Acho que depois da comida mineira, a italiana. É muito equivalente, né? A comida, o mineiro com o italiano. A gente tem sim, muita semelhança. E acho que no gosto culinário também. Andrezinho, gratidão pela sua presença, pelo seu tempo. Né? obrigado. Hoje, uma Foi um sexta-feira, eu prazer. imagino que você está na correria aí do final de semana, mas eu espero mesmo de coração que esse podcast alcance várias mentes e também corações, né? Que a gente possa viver essa transformação, essa inovação no setor gastronômico de Brasília. E você é um líder nisso. E Obrigado. que a sua missão realmente é extraordinária. Muito obrigado. Gratidão e vamos marcar agora o Teremos, próximo podcast lá. com certeza. Vai ser um prazer Bate-papo lá. recebê-los, tá? Obrigada, até Obrigado. Tchau, mais. tchau.